Então vamos lá, uma estrutura de uma caixa d'água que no domingo, Kátia, por volta das 3 da tarde, ela Olá. cai em Diadema. Você vai olhar, gente, parece que tem uns tijolinhos que vão pulando, assim. E ali perto de um condomínio, um residencial, um CDHU, como a gente fala, né, Kátia? De casas um pouco mais populares. E aí essa caixa d'água, pra vocês entenderem, ela estava desativada há algum tempo. Inclusive prevista para ser demolida, tá? Tem uma previsão, tinha uma empresa ali que ia cuidar dessa demolição. Mas a empresa é lerda, vai, porque olha o que tá ali, parece que jogaram uma bomba. Olha o tijolinho, os pedacinhos que vão começar a soltar, porque você já tá vendo o ferro. Não, parece que ela foi Olha lá, completamente olha danificada. isso. E virou com tudo, olha. Mas claro, não precisava ser muito esperto para achar que isso ia acontecer, Formato né? cilíndrico, obviamente ela cai, ela vem rolando. Ainda que não tinha ninguém embaixo, porque senão tinha carregado todo mundo. Os danos foram materiais, que acho que passou por cima de carro e amassou. Tem um carro que você vai ver a imagem. Amassou o carro, mas e se tivesse caído no prédio ali do lado? Deus me livre, com criança, Kátia. Derrubava o prédio, gente. Assustador. E muita gente mora ali, tá? Então. A caixa tá desativada, mas o prédio funcionando normal. E porque se a caixa estava desativada, eles começaram a ver que foi tendo ali uma erosão por algum motivo e já tinha os ferros aparecendo, Não. por que já não quebraram aquilo antes? Mas essa é a pergunta que as autoridades estão fazendo também, porque uma empresa foi contratada para cuidar dessa demolição. Mas quem era a caixa d'água? A caixa d'água era inicialmente do prédio, da estrutura do condomínio, mas essa empresa entrou em licitação para fazer essa demolição e remover. Mas se entrou em licitação, é a prefeitura a responsável. E a prefeitura agora quer cobrar da empresa para entender assim, o que está acontecendo? E por que obra a é prefeitura não cobrou da empresa antes do negócio cair, já quem fez a licitação foi eles? Inicialmente, por que estava assim? Se corria esse risco, por que ninguém informou também, né? Gente, é a terra da casa da mãe Joana. Parece. Agora, o susto, Kátia. Olha, você como é que viu? tá até hoje? Foi domingo, ó. Você viu? Aqui é ao vivo, ó. Agora, olha aquele pedaço que está à esquerda ali, que é a caixa d'água. Olha o diâmetro disso daí. É enorme, é um negócio... Ai, olha o carro! Bom, parecia uma folha de papel, ó. Amassou. Menino, não parece coisa de filme que eles fazem tudo em maquete de isopor? Parece. Não, parece aqueles vulcano, fim do mundo, não parece? Gente, Assustador. coisa horrível! Eu não consigo entender. Assustador. A gente, inclusive, Kátia, tá com a Márcia Carvalho, que é a secretária de Habitação de Diadema, tá lá posicionada e já ela vai falar com a gente para dar um pouco mais de detalhe. A gente quer entender o que aconteceu e por que aconteceu. E se tem culpa... Por que não fizeram o trabalho de destruir a caixa d'água antes, para não correr risco de acontecer justamente o que aconteceu? Deus me livre. E felizmente ninguém ficou ferido. Então. Mais um milagre, porque Mas olha... se a gente for por essa leva de felizmente nada aconteceu, a hora que acontecer, ferrou, né? Você falou tudo. Porque aí não tem jeito. Não tem jeito. E aí as coisas não podem acontecer, né? Olha, quer dizer, não aconteceu. Quem vai pagar o prejuízo dos carros todos destruídos? Danos Ninguém materiais, morreu. Não. Ó a bitola dessa caixa d'água, menino. Gigante, Quanto tem de diâmetro? Eu não sei nem o tamanho medido aqui disso. Vou perguntar pra Márcia junto. Deve ter o quê? Uns 15 metros? Por aí. Olha, a Quanto Márcia, pesa? que é a secretária de Habitação de Diadema, está com a gente. Muito boa tarde, Márcia. Mas, menina, que coisa absurda! Como não resolveram isso antes dessa caixa d'água cair? Então, Kátia, eu queria explicar para você que essa caixa não é da Prefeitura de Diadema. Ah, não é? Ela pertencia... Não, ela pertence ao CDHU. Era a caixa de incêndio dos apartamentos aqui do lado. Então, quer dizer, não foi a Prefeitura que fez uma licitação? Não foi... Não, foi o CDHU. E por que o CDHU, já que o CDHU fez a licitação, por que a CDHU já não resolveu o problema antes de cair desse jeito, colocar a vida de tanto morador em risco? Então, quando foi dia 4 de maio, a Prefeitura e a Defesa Social foi chamada aqui para uma demolição que estava ocorrendo na caixa d'água. E aí a gente notificou a empresa que na época era GG Demolidora a paralisar a obra e assim ela paralisou. Quando foi domingo, nós recebemos pela Defesa Civil um comunicado de que ela estava reiniciando a demolição. E quando o agente chegou aqui, a caixa já tinha acabado de rolar. Então, mas se a demolição foi iniciada... Entramos em contato. Não foi...
Em 5 de maio, pelo que você Com disse... CDHU. Então, em 5 de maio, como você disse, quer dizer, foi chamada a empresa, foi chamada todos os responsáveis, porque sinal que já tinha um risco de cair. Então, por que, já que isso acontecia, porque não entraram com um trabalho junto com essa empresa rápido, de conseguir já, pelo menos, ir tirando a parte de cima, ou então eles que são engenheiros, são expert nisso, tirassem os moradores, conseguissem demolir isso, com explosivo, do jeito que fosse, para não correr o risco de acontecer o que aconteceu, não era mais fácil que ficar esperando para depois de 3, 4 meses voltar a fazer alguma coisa? É que a gente não é responsável, a gente simplesmente fiscaliza a obra. Tudo bem, mas existe alguém que é responsável, não existe? Então, quem é responsável tem que ser acionado. Sim, e a ele pessoa foi tem que notificado, ele foi notificado. Não, então a apresentar o projeto e retirar o alvará de demolição. Então, eu vou lhe falar uma coisa. Eu até entendo em partes que a responsabilidade é de um... Ok, se quem é responsável é o Joãozinho tem que fazer isso. Agora, a prefeitura, o CDHU, todos esses órgãos aí deviam falar, escuta aqui, o senhor tem 5 dias para resolver essa parada, porque senão o senhor vai ser multado por dia, blá, blá, blá. Não tem que também todo mundo, porque isso foi em maio. Junho, julho, agosto, quase 4 meses. Então, ele foi interditado. Mas a obra foi interditada. A obra foi interditada e ele paralisou. Uma prova disso, que não adiantou patavinas. E ele paralisou. A obra foi interditada, mas a caixa d'água caiu e graças a Deus que não tinha ninguém no meio do caminho. Se fosse à noite, aí já sabe lá se podia ter caído em cima de alguém. Outra coisa. Se fosse sábado, se fosse sábado, tinha feira aqui. Então, aí imagine só o absurdo que ia ser. A falta de responsabilidade, não estou dizendo sua não, do responsável e de todo mundo. Sabe qual eu acho que é o problema no nosso país? É assim, a gente acredita que Deus é brasileiro e deixa na mão de Deus. Mas até Deus está ficando meio de espacovar cheio, porque ninguém aguenta. Porque é assim, não é meu, aí eu tiro meu corpo fora. Aí o Alex fala, não é dele. Todo mundo tira o corpo fora e podia ter matado não sei quantas pessoas se a caixa d'água tivesse caído pro lado dos prédios. Era efeito dominó. Não é? Então, na verdade, o que acontece? A prefeitura, ela fiscaliza. Eu não posso obrigar a pessoa a não fazer a obra clandestinamente como ela fez num domingo. Mas a obra foi clandestina? Se a obra foi feita clandestina... Todo mundo, se fizer uma obra clandestina, você paralisa a obra. Não. Pede o responsável técnico. Não. Agora, se a pessoa continua, a gente embarga a obra. Não, mas espera um pouquinho. A obra estava embargada. Mas me desculpa. E até agora... Não, entendeu? me desculpa. Eles fizeram no final de semana. Se a obra é clandestina, desculpa, não dá para falar, olha, meu querido, você não pode fazer porque a obra não está certa. Porque qualquer cidadão nesse país sabe que se a obra é clandestina, a prefeitura vai, multa diária, mas é uma leva de multas. A Sim, questão, ela multou, ela tem multa. Tá, agora, a multa... Tá bom, foi passada a multa, mas não foi resolvido o negócio. Porque eu te multo, mas também deixo 4 meses o negócio para cair, sabe Deus quando. Quem vai pagar o prejuízo das pessoas que ficaram? Esse carro vermelho, o carro que ficou igual uma lata de sardinha amassada e todo mundo teve prejuízo. Quem vai pagar é a empresa é o consórcio Nor Brasil TPD. Mas vamos dizer, sinceramente, contratado pelo CDHU, que tem seguro de obra, inclusive, para poder pagar isso. Tudo bem, mas vamos ver a prática, porque a teoria é sempre muito válida. O que a gente escreve no papel, a gente acha que tem uma validade. Só que quem se laça, se ferra é o povo. Vamos voltar lá para Brumadinho e outros lugares? Quem vai pagar? Era o responsável pela barragem. E esquece. Alguém recebeu alguma coisa até hoje? Estão achando gente morta lá até hoje, o que sobrou e as pessoas largadas na mão. Eu acho que está na hora das pessoas se conscientizarem do que eu não quero para mim, eu não quero para os outros. Eu não quero que a minha casa seja assim, corra o risco de uma caixa d'água, qualquer coisa acontecer e acabar com a vida da minha família. Então, eu tenho que obrigar as pessoas a fazerem o certo. Não estou falando da senhora, não. Entenda bem, não estou falando nada disso em relação à senhora, mas os órgãos responsáveis. Sim, concorda? Sim. Não é?
Já pensou, a senhora tá parada aí, o resto da caixa d'água ali cai em cima Eu da acho senhora? que assim, ou muda, tem que mudar a legislação, né? Porque a gente tem até um limite de legislação, né? Tem que mudar a legislação, a gente tem que mudar. Né? E a gente tem que escolher as pessoas que tenham responsabilidade. Sim. E quem não está agindo e trabalhando da forma como é paga por nós, tem que cair fora. Não tem saída, porque, olha, quantos anos, não é? Sim, exatamente. As pessoas que moram nessa região tiveram que trabalhar para comprar o carrinho, que muitas vezes continua pagando e sempre acaba do mesmo jeito. É de dar, ó, esse carro não era um carro zero, não era um carro assim que a gente fala, né, Cíntia? É de luxo. Mesmo de luxo, o cara pagou com o dinheiro dele, com o trabalho dele. Agora, e se ele fosse sei lá, um motorista de aplicativo, ou fizesse entrega com o carro? Agora não tem nem o carro e nem como continuar trabalhando, concorda? Concordo. Por isso mesmo que foi feito um boletim de ocorrência e cada um vai ter que colocar o seu carro e veículo nesse boletim. É verdade. Bom, boa sorte que a senhora consiga fazer milagres por aí, porque eu vou lhe dizer que não é fácil, mas lhe agradeço para a senhora parar e vir explicar para a gente. Eu acho que assim, o mais fácil era as pessoas procurarem os próprios CDHU, porque o financiamento, inclusive dos apartamentos, é pago para eles. Eu vou lhe falar uma coisa, sabe o que eu acho? Eu acho que o mais fácil e o correto é as coisas funcionarem. Sim. Quando a gente tem que buscar os nossos direitos, já está tudo errado. Porque assim, se a gente não paga a prestação do CDHU, eu morei no CDHU, lá perto do metrô Parque Dom Pedro, por uns bons anos. Se a gente não paga a parcela, depois de 3 dias, nossa senhora, você já recebe quase sinal de fumaça para você pagar. Então, se eles são ágeis na hora de pagar, tem que ser ágil na hora de resolver o problema. Mas, ao mesmo tempo, a prefeitura também, porque se a gente paga um monte de imposto e a gente paga um monte de coisa para eles, a prefeitura tem obrigação de cobrar o CDHU e falar, escuta aqui, meu filho, a prefeitura devia defender as pessoas da região. Ué, é uma coisa tão simples, porque quem elegeu o prefeito foi o povo. Foi o povo. Estamos cobrando. Não é verdade? Estou falando demais, a senhora acha? Estamos cobrando. E conte... Não, Carol. Não, a gente inclusive está cobrando. A gente esteve aqui ontem, chamamos o presidente do CDHU e pedimos agilidade para o pagamento dos transtornos e danos morais. Bom, a gente vai continuar acompanhando para a gente ver se vai virar a saga. E aí a Cíntia faz matéria para a gente mostrar, e qualquer informação que a senhora tem para passar para a gente, por favor, entre em contato, tá bom? Um beijo, bom trabalho. Ok.